Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver transistor, amplificador com realimentação de coletor. Você verá neste tutorial como uma pequena alteração no circuito de base do transistor é um grande passo para a estabilidade do circuito. Vou analisar o circuito da figura onde a resistência de base é ligada ao coletor, tornando esse um dos circuitos amplificadores mais simples para você amplificar pequenos sinais, como sinais de microfone, tipo eletreto, captador de guitarras, etc. Vamos lá? Esse circuito com um transistor, onde a resistência de base é ligada no coletor, é chamado de circuito com realimentação de coletor. A resistência R1 é a resistência de realimentação do coletor. Essa mudança simples deixa o circuito mais estável quanto à variação do ganho beta. Vocês já sabem, o ganho beta é muito nervoso com respeito à alteração na temperatura. Ele fica muito alterado quando a temperatura sobe, e o sinal do amplificador pode sair completamente distorcido. Um sinal distorcido faz parecer que o seu cantor predileto está cantando dentro de uma lata de azeite. Você não entende nada do que ele está cantando. Os capacitores desenhados no diagrama não interferem no circuito de polarização em corrente contínua. Como vocês sabem, um capacitor em corrente contínua é considerado um circuito aberto. Esses capacitores são chamados de capacitores de acoplamento. O pequeno sinal vindo do circuito de entrada é do tipo tensão alternada, e a tensão alternada passa pelo capacitor como uma onda de rádio, e será amplificada pelo transistor e vai aparecer no coletor amplificado, e será encaminhado para o circuito de saída via capacitor, que nesse caso bloqueia a tensão contínua da polarização e só deixa passar o sinal AC. É assim que funciona o amplificador. Primeiro você tem que polarizá-lo, escolhendo os valores das resistências para que VCE fique ao redor da metade de VCC. Depois acople esse circuito a um sinal de entrada e saída via capacitores. Quando alguém projeta um circuito amplificador, tenta ajustar os valores das resistências de forma a deixar a tensão VCE igual à metade de VCC. O projetista diz: esse é o melhor ponto de polarização do transistor. Então, analisar um circuito amplificador é determinar a tensão VCE e verificar se ela está próxima da metade de VCC. Por onde começar? Vou começar tentando determinar a corrente de base. Vou levantar a equação da malha que passa pela base do transistor. A malha de entrada é marcada em amarelo na figura. Vou usar a lei das malhas prática. A tensão gerada VCC é igual à tensão sobre a resistência R2, a resistência de coletor, mais a tensão sobre a resistência R1, a resistência de realimentação do coletor, mais VBE, a tensão da junção base-emissor do transistor. Simples assim. Mas eu quero a corrente de base, então vou usar a lei de Ohm para incluir as correntes na equação. VCC igual à corrente de coletor vezes R2, essa é a tensão sobre a resistência de coletor, mais a corrente de base vezes a resistência de base R1, mais VBE, a tensão na junção base-emissor do transistor. Note que essa equação tem duas perguntas incógnitas: corrente de coletor e corrente de base. É preciso achar outra equação. E agora, quem poderá nos ajudar? O Chapolin Colorado? Não, o beta do transistor. Como você sabe, a corrente de coletor é igual ao ganho beta vezes a corrente de base. Esta será a segunda equação. Tensão VCC é igual à corrente de base vezes o beta, no lugar da corrente de coletor, vezes a resistência R2, mais corrente de base vezes R1, a resistência de base, mais a tensão VBE, a tensão da junção base-emissor do transistor.
Agora só tem uma variável, a corrente de base. Vou isolar a corrente de base, primeiro passando VBE para o outro lado da igualdade. A tensão da fonte de alimentação VCC menos a tensão VBE é igual à corrente de base vezes o beta multiplicado pela resistência de coletor, R2, mais a corrente de base vezes a resistência de base, R1. Agora é só colocar a corrente de base em evidência. A tensão da fonte de alimentação, VCC, menos a tensão VBE é igual à corrente de base, abre parênteses, beta vezes a resistência de coletor R2, mais a resistência de base R1, fecha parênteses. Para isolar a corrente de base, é só passar os parênteses para o outro lado da igualdade. Corrente de base é igual à tensão de alimentação, VCC, menos a tensão de base, emissor VBE, sobre beta vezes a resistência de coletor R2, mais a resistência de base, R1. Agora é só substituir os valores. Corrente de base é igual a 9 volts da tensão VCC, menos 0,7 da tensão da junção base-emissor, sobre 300 do ganho beta, vezes 1,2K da resistência de coletor, mais 330K da resistência de base. Isso é igual a 0,012 mA, uma corrente de base bem pequena. A corrente de coletor é igual à corrente de base vezes o ganho beta, equação básica do transistor. A corrente de coletor é igual a 300 do ganho beta vezes 0,012 mA da corrente de base, calculada há pouco. A corrente de coletor é igual a 3,6 mA. A queda de tensão na resistência de coletor R2 é igual à corrente de coletor multiplicado pela resistência de coletor R2. Vou desprezar a corrente de base, que também passa pela resistência de coletor. Você pode fazer isso quando o beta é maior do que 100. Substituindo os valores, a queda de tensão na resistência de coletor R2 é igual a 3,6 mA da corrente de coletor vezes 1,2 kΩ da resistência de coletor. Isso é igual a 4,33 volts. Para determinar VCE, é só olhar para a malha de saída. Tensão da fonte VCC é igual à queda de tensão sobre a resistência de coletor R2, mais a queda de tensão sobre VCE. A queda de tensão VCE é igual à tensão VCC menos a queda de tensão na resistência de coletor. A tensão VCE é igual a 9 volts da tensão da fonte menos 4,33 volts da queda na resistência de coletor. Isso é igual a 4,66 volts, bem próximo do sonhado 4,5 volts. O transistor está trabalhando como amplificador. Você viu nesse tutorial um dos circuitos amplificadores com transistor mais simples e como analisá-lo. Agora é só montar e ver funcionando, como por exemplo no Tinkercad. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!